Num instante, tudo mudou completamente. Eu estava no sótão da casa dos meus pais, a ajudar o meu marido Daniel a limpar caixas velhas, uma tarefa comum que não parecia nada fora do normal. Então, de repente, o seu rosto empalideceu, os seus olhos fixaram-se numa pequena fresta atrás de painéis isolantes empoeirados. Sussurrou, com a voz trêmula. Não reaja. Espere até a sua mãe se ir embora. O meu coração parou e todo o meu corpo gelou por um instante. O que ele descobrira não era simples. Era um segredo enterrado profundamente durante 19 anos. Ao abrir aquela caixa de cartão com as mãos trêmulas e ao folhear as páginas, li as palavras que abalaram toda a minha vida. Não és filha biológica deles. Foi então que percebi que o meu mundo nunca mais seria o mesmo. Poderíamos pensar que tal revelação viria com um barulho estrondoso e emoções explosivas como nos filmes. Mas não, havia apenas a minha respiração ofegante e a fina camada de pó encobrir segredos há muito esquecidos. Agora tinha de escolher: ficar em silêncio ou procurar a verdade. E se escolhesse a verdade, conseguiria manter-me firme. Não tire os olhos. Esta história nunca foi tão intensa e envolvente. Na Páscoa, minha família se reuniu na casa dos meus pais. Meu marido, Daniel, estava limpando o sótão quando seu rosto mudou de repente e ele sussurrou. Não reaja. Espere até sua mãe ir embora. Eu vi o que ele havia descoberto, mas não desabei e tomei uma atitude. Apenas 3 dias depois, meus pais ligaram ansiosamente para um advogado. Eu costumava pensar que, se houvesse um acontecimento que virasse meu mundo de cabeça para baixo, haveria música de fundo, trovões ou algum tipo de som cinematográfico. Mas não, havia apenas poeira. Uma pilha de caixas de papelão etiquetadas como coisas de Natal e a atitude da minha mãe, cantarolando calmamente Michael Bublé, como se não soubesse que estava sobre uma pilha de segredos que ninguém na família ousava falar. Discussos fervent, silencio emotional. O sótão permaneceu o mesmo, não diferente de um lugar de fitas velhas, enfeites descartados e um sentimento de vergonha que desapareceu silenciosamente. Meu pai disse que limparia o sótão como sempre fazia. Dizendo coisas sem fazer nada. Como sempre, eu disse. Daniel se ofereceu para ajudar, como sempre fazia, sempre presente quando os outros tentavam ignorá-lo. Eu ainda estava metendo a mão numa caixa cheia de fios emaranhados quando notei o silêncio incomum, olhei para cima e vi Daniel escondido atrás das caixas, com os olhos fixos em alguma coisa, sem piscar, sem respirar. Daniel, eu disse, e ele se moveu um pouco para me olhar. Seu rosto estava branco. Ele se levantou, ajoelhou-se ao meu lado e sussurrou. Não reaja. Espere até sua mãe ir embora. Naquele momento, senti que não era apenas uma sensação de desconforto, mas algo tão sério que meu corpo havia se esquecido de como funcionar. Ele não disse venha ver ou você precisa saber, mas apenas disse para não reagir. Meu coração queimava como um nó apertado no peito. O que foi? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele não respondeu, apenas olhou para minha mãe, que havia começado a cantar Mariah Carey, tornando a cena ainda mais trágica. Minha mãe ficou ali, embrulhando as estátuas antigas em plástico bolha como se fossem antiguidades preciosas em vez de segredos enterrados. Não é conveniente aqui, disse Daniel. Teremos que esperar até a mamãe ir embora. Levantei-me automaticamente, caminhei até o topo da escada e gritei para baixo. Mãe, você tem um aspirador de pó de mangueira longa. É mais fácil de usar do que uma vassoura. Mamãe respondeu alegremente, como se nada tivesse acontecido, e desceu as escadas. Assim que ela desapareceu de vista, Daniel apontou para o espaço atrás do isolamento, quase como uma dobra na parede que alguém tentará esconder. Havia caixas empurradas à sua frente, junto com um rolo de carpete enrolado sobre ele como se para esconder alguma ferida torturada e escondida. Daniel não tocou. Ele ficou de lado, me observando. Movi as caixas com minhas mãos que não eram minhas e tirei uma caixa de papelão fechada, a tampa ligeiramente aberta, como se tivesse sido aberta rapidamente e depois fechada. Abri a tampa e dentro havia uma pasta. O papel creme ligeiramente amassado, arrumado. Ao pegá-lo, senti que era mais pesado do que parecia. Minhas mãos estavam suadas. Virando-o, vi meu nome claramente impresso. Daniel não disse nada, mas eu sabia que ele tinha lido. Abri um pouco,
Vi o cabeçalho em estilo jurídico. Ele se inclinou e digitou um parágrafo. Li uma frase e então parei. Meu corpo não se moveu, mas meu cérebro pareceu dar um passo para trás. A atmosfera no sótão mudou. Não fisicamente, mas emocionalmente, como se alguém tivesse acendido uma luz que eu não conhecia antes. Meus ouvidos zumbiam e eu ainda conseguia ouvir Michael Bublé lá embaixo, minha mãe rindo. Finalmente, sussurrei. Temos que ir agora. Daniel assentiu. Dobramos o arquivo, o colocamos em nossos casacos e descemos em silêncio. Mamãe estava parada no pé da escada, segurando o aspirador de pó, perguntando se ela usava o acessório para a cadeira. Não prestei atenção ao que ela disse depois disso. Chegamos ao carro, fechamos a porta. Silêncio. O arquivo pressionado contra meu peito como se tivesse se tornado parte de mim. Algo havia escapado, ou melhor, estava finalmente completo. Eu costumava pensar que o caçula da família era apenas um personagem secundário, apenas reagindo ao que estava acontecendo com os outros. Mas, à medida que fui crescendo, percebi que não, às vezes os holofotes nunca brilham de fato sobre você. Minha irmã, Nathalie, nasceu 4 anos antes de mim e parecia mais sábia do que eu por um século. Desde pequena, eu sabia que ela era o padrão, tudo em mim era comparado a Nathalie. Ela amava matemática, eu amava a criatividade. Ela tirava boas notas, eu simplesmente tinha uma boa atitude. Ela ganhou um troféu, eu ganhei uma medalha de participação e um lembrete para sorrir nas fotos. Não cruelmente, mas sutilmente. Meus pais, especialmente minha mãe, faziam comparações sem parecer que estavam, como se estivessem simplesmente comentando sobre o tempo. Eu era perspicaz e aprendi a não exigir muita atenção. A vida de Nathalie era um boletim informativo sobre estilo de vida que fazia as pessoas balançarem a cabeça em consternação. Ela havia ganhado uma bolsa de estudos para um programa de negócios cujo nome era difícil de pronunciar e soava luxuoso. Havia uma foto dela segurando seu certificado, sorrindo alegremente ao lado da mãe, como se tivesse confiado todo o seu futuro a ela após a formatura. Nathalie abriu um negócio de consultoria em saúde e produtividade, completo com diários de mindfulness, planejadores digitais, fontes limpas e iluminação precisa. A empresa tinha uma visão clara, cheia de avaliações no Instagram antes mesmo de ter uma loja física. Seu negócio foi um sucesso desde o início. As pessoas a admiravam, diziam que ela era um gênio, que nasceu para isso. Ela havia desenvolvido o tipo de arrogância que as pessoas perdoam quando são bonitas e charmosas ao microfone. Ela interrompia as pessoas, corrigia-as em conversas normais, usava palavras como conversão de energia, como se o resto de nós estivesse apenas tentando colocar o papo em dia. Ela costumava me chamar de fofo quando eu estava alugando, tipo, meu Deus, ainda estou naquele pequeno apartamento? Como se eu fosse um cachorro resgatado com uma boa atitude. Minha mãe era obcecada por isso, não orgulhosa, mas obcecada. Não apenas a apoiando, mas acompanhando-a em cada passo do caminho, segurando seus livros didáticos, republicando suas citações no Facebook, dizendo coisas como Nathalie está mudando vidas como se todos fossemos parte de uma religião. Nathalie era quem estava no palco com o microfone. Ela perguntava sobre meu trabalho constantemente, me dava conselhos de marketing, lia elogios como se fossem histórias de ninar. Ela não perguntava exatamente o que eu fazia ou entendia meu trabalho. Parei de corrigir por volta de 2019. Ela raramente perguntava, e quando o fazia, era para zombar de mim, como se eu estivesse fazendo algum trabalho júnior. Quando eu respondia, ela assentiu vagamente, disse, "Ah, que bom para você", e mudou de assunto. Havia apenas uma pessoa que não me tratava como personagem coadjuvante, a senhora Silvia, que diziam ser minha bisavó, mas ela não era distante. Ela era próxima, firme, como alguém que se lembrava de tudo o que eu havia deixado sem dizer. Sua casa cheirava a sabonete de limão e livros velhos. Havia armários de vidro com xícaras de chá que nunca eram usadas, porta-retratos, mas ninguém dentro deles. Ela ouvia mais do que falava, ao contrário de todos os outros. Deu-me um cartão de aniversário com troco, perguntou-me o que eu andava a ler, levou-me a passear, chamou-me de esperto sem me consolar. Uma vez no jardim, abaixou-se e disse, "Talvez um dia isto seja teu." Eu tinha 7 anos. Não entendia o que ela queria dizer, só gostava de ouvir.
Ela morreu quando eu tinha 9 anos. Não me lembro de quando esteve doente, apenas de um dia em que esteve lá, e não depois do funeral. Os meus pais disseram que ela me deixou uma dívida, que a casa grande era uma ilusão, nada para herdar. Ela vivia confortavelmente, mas estava terrivelmente endividada. A minha mãe dizia-o como se fosse sabedoria humana. Disseram-no tantas vezes que eu apenas assenti silenciosamente. Decorei-o, tentando não pedir para usar a pulseira que ela me deu quando entrei no carro. Abri o ficheiro. Sem suspense, sem virar as páginas lentamente. Abri-o, precisava de ver. Precisava de algo para dizer. As palavras de Daniel ecoavam na minha cabeça. Tens de ver. Meu nome estava no topo. Data, 19 anos atrás. Era um fundo fiduciário que Silvia havia criado. Legal, com o selo de aprovação em alto relevo. O fundo estava em meu nome. Silvia havia nomeado Carol e Richard, meus pais, como tutores e curadores. Estava claramente estipulado que eles revelariam tudo no meu aniversário de 18 anos. Os bens, fossem eles quais fossem, eram meus. Havia até uma carta escondida entre as páginas, como se alguém esperasse que ela não fosse esquecida. Abri. Querida Mara, se você estiver lendo isso, eu vou embora. Seus pais adotivos decidiram que era hora de você saber a verdade. Rezo para que tenham lhe contado tudo. Você merece saber quem você é. Sou Silvia, sua bisavó, mas na verdade sua avó. Sua mãe biológica, Célia, era minha filha e morreu quando você era jovem. Jovem demais para se lembrar, mas não jovem demais para ser lembrada. Depois que Célia morreu, Carol, meia-irmã de sua mãe, e seu marido, Richard, a adotaram. Eles se tornaram seus tutores, pelo que sou grata. Mas quero deixar claro que eles não são seus pais biológicos. Criei este fundo para que você tenha uma base sólida, um futuro só para você. Espero que eles tenham feito a coisa certa. Espero que você nunca se sinta como se fosse a culpada. Com todo o meu amor, Silvia. Olhei para a carta, a assinatura, as palavras, e percebi que eu não era filha biológica deles. Minha vida inteira estava ligeiramente abalada, fora de sincronia. Daniel sentou-se ao meu lado, sem dizer nada. Dobrei a carta, coloquei-a na pasta e fiquei imóvel, respirando com dificuldade, como se tivesse acabado de reaprender a viver. Quando entregou a pasta ao advogado, ele não se mexeu, apenas assentiu lentamente, como se isso acontecesse com frequência. Disse: o primeiro passo é enviar um pedido formal de auditoria. Eles devem fornecer um relatório financeiro completo. Daniel permaneceu em silêncio, com a mão pousada levemente na minha perna. Eu apenas assenti também. Era como viver debaixo d'água, tudo à deriva. A carta era a única chave que eu tinha, ainda ecoando na minha cabeça. O pedido foi enviado naquele fim de semana. Imaginei o envelope na porta deles. Eles não ligaram imediatamente. No segundo dia, exatamente às 10 horas, o telefone tocou. Mami ligou. Deixei tocar uma vez e atendi. Sua voz foi fria do começo ao fim. Você está falando sério? Vai nos processar. Nenhum cumprimento, nenhuma pergunta, apenas raiva. Você não disse nada. Mamãe estava ficando agitada. Sabe, o que te demos é tudo. Você não estaria aqui se não fosse por nós. Eu estava prestes a rir, não de alegria, mas de familiaridade. A voz raivosa, o volume mudando, o tipo de raiva maternal que me atinge como um fio desencapado esperando para ser sobrecarregado. Mãe, eu disse calmamente, não me chame de mãe agora. Ouvi passos. Imaginei minha mãe andando pela cozinha, telefone sem fio em uma mão, raiva queimando na outra. Talvez ela ainda estivesse usando aquele avental de flor de limão. Nós te criamos, te alimentamos. Você sabe quanto custa criar um filho. E você quer ser paga. Houve uma pausa longa o suficiente para eu saber que tinha acertado em cheio. Então, a voz de Richard do quarto ao lado. Diga a ele que vamos lutar. Ligaram o viva voz. Mamãe repreendeu novamente. Você não é uma vítima. Fizemos o que tínhamos que fazer. Levantei-me. Cadê o dinheiro? Carol ficou surpresa. O fundo fiduciário. Silêncio. Para onde foi o dinheiro? Foi para a Nathalie. Carol cerrou os dentes.
Como você acha que devemos explicar qualquer escolha que não inclua você? Você não é adulta. Nós fazemos o que dizemos. Então Richard acrescentou, em voz baixa e firme. Para a pessoa certa. Foi nesse momento que parei de falar. Abri a porta e fiquei na frente deles. Eles me olharam por mais tempo do que deveriam, como se me desafiassem a me mexer. Você não é mais meu filho, disse Carol. Vai se divertir. Ela deixou a caixa de biscoitos na mesa e foi embora. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha e enviei um e-mail para o meu advogado. Entre com o processo. Natalie incluirá. Daniel não perguntou o que tinha acontecido. Ele apenas me serviu um chá e sentou-se à minha frente como se fosse ficar até tudo acabar. Eles me enviaram uma oferta de acordo. $150 mil. Transferência bancária se eu desistisse. O e-mail era frio, sem saudação, sem pedido de desculpas, apenas números e uma ameaça suave em fonte de 12 pontos. Daniel leu, deslizando o computador sobre a mesa como se pudesse mordê-lo. Chega, disse. Você não merece. Terminava com: você nunca foi ambiciosa, querida. Não respondi. 2 dias depois, o rosto de Natalie apareceu na tela. A iluminação e o fundo certos, a maquiagem certa, a estante de livros. Ela estava em uma entrevista, falando sobre como construiu sua carreira com força de vontade, fracasso e perseverança. Se você quer, tem que fazer sozinha. Fechei a conta, liguei para o meu advogado, determinada a ir até o fim. Na manhã seguinte, Natalie ligou. Não atendi. Liguei novamente pela 3ª vez e atendi. Ela gritou, sem cumprimento, sem perguntas. O que há de errado com você? Está me menosprezando só porque não consegue construir sozinha? Está perguntando onde meus pais conseguiram o dinheiro? Silêncio. Depois, uma resposta. Eu sei. Não discuti. Deixei que ela desligasse. A sessão do tribunal chegou mais rápido do que o esperado. Só vim ouvir a parte importante. A juíza grisalha não gostava de romance. Meu advogado apresentou os documentos do fundo, extratos bancários, transferências de dinheiro, a bolsa para Natalie foi paga diretamente através da mensalidade. O patrocínio de marketing foi registrado nas atividades comerciais e também veio do meu fundo. Tudo estava claro. O advogado de Natalie usou argumentos de defesa. Você é apenas uma garota desajeitada que não sabe de nada. Mas os registros mostram que você sabe há muito tempo. Escondendo e mentindo. Mas você ainda afirma ter sucesso por sua própria conta. O veredito do tribunal foi simples. A empresa deve ser liquidada. Os ativos restantes serão transferidos para mim. Carol e Richard devem cuidar do resto. Eles ouviram em silêncio a conclusão do tribunal. Carol colocou as mãos silenciosamente no colo. Richard olhou para a frente como se estivesse olhando para um fogo inextinguível. 2 semanas depois, recebi a transferência. Não o valor total, mas o suficiente. O suficiente para recomeçar, para respirar com tranquilidade sem me preocupar com perdas. As notícias chegaram aos poucos, sussurros de pessoas que eu não via há algum tempo, um pequeno artigo na página 6 do jornal local sobre o fechamento do negócio, silêncio. A casa foi vendida, não publicamente, mas de conhecimento público. Eles se mudaram para uma casa 2 cidades abaixo. Natalie voltou a morar com eles, chamando isso de adaptação, o que era irônico considerando o curso de $39 que ela costumava vender para pessoas que tinham acabado de perder o emprego ou um relacionamento fracassado. Então, chegou uma última carta de Carol. Sem assunto, apenas uma frase. Eu estraguei tudo. Não sou da família. Apaguei antes que Daniel P. Dessler. Havia noites em que eu não conseguia dormir, peguei a carta de Sylvia e li. Estava gasta, os cantos estavam macios, mas eu a li mesmo assim, como se quisesse ver algo novo. Não para encerrar a história, mas porque era a única coisa que realmente importava para mim. Eu não tinha contado a ninguém o que estava planejando em seguida. Não queria construir nada. Só queria ficar parada por um tempo, finalmente sentir que o chão sob meus pés me pertence. Eu não esperava estar tão calma. Depois do julgamento, depois dos extratos bancários e de transformar fotos de família em provas legais, mamãe, papai e Natalie pararam de se falar, e eu não precisava deles.
O que eu tinha agora gritava mais alto que o silêncio deles. Nos mudamos para uma casa menor, com janelas maiores. Daniel cozinhava mais, eu ria mais. Aceitei tudo. A empresa, as contas, o fundo de emergência, tudo o que eles recusaram. Até os $150.000 que me ofereceram para me fazer desaparecer. Aceitei. Sem vergonha. Porque mentiram para mim durante anos. Aquele dinheiro era meu, e agora era meu. Eu não sabia o que fazer com ele. Talvez viajar. Talvez dormir sem ranger os dentes. Encontrei Marisol, uma velha amiga de Célia, para um café. Ela trouxe as fotos e me contou como Célia tinha sido selvagem, criativa, completamente apaixonada por mim. Era tudo o que eu precisava ouvir. Nada ficou inacabado. O que é meu está em minhas mãos, eu o mantenho. Será que fui longe demais? Ou não o suficiente? Comente abaixo e não esqueça de se inscrever.